Olá, meus queridos. Vamos hoje, então, terminar ali os requintezinhos da Idade Média, vendo, então, os diversos renascimentos. Então, vamos fazer realmente a Europa sair daquele período da Idade Média para entrar na Era Moderna. Então, o que vão ser os renascimentos? Primeiro que é muito interessante essa terminologia, né? Então, né, a gente viu que a Europa se viu numa grande estabilidade interna, né? Então vai ter um período de retomada, que é onde vão ter as cruzadas, e vão ser abandonados diversos costumes e hábitos, né? Que, né, que ou foram abandonados, né, ou não foram disseminados devido ao isolamento que existia. E esse movimento, então, vai ser conhecido como Renascimento. Este termo, né, essa terminologia, certo? Então, vão se utilizar esse renascimento que aí a Europa ocidental, obviamente, vai ressurgir das cinzas, vai voltar, então, a produzir. E é interessante que, do mesmo jeito que a gente viu que a Idade Média, né, quem dá esse termo é o pessoal da Era Moderna, né, porque vem olhando para trás, né, na Idade Média não falava estamos na Idade Média, os renascentistas que vão se chamar de renascentistas. Né, não foi. Então é esse movimento muito interessante. E vai ser uma revolução cultural, já que vai mexer em diversos pilares fundamentais da cultura, né, em todos os seus facetes, né, então comércio, né, então modo de vida, modo econômico, modo social e tudo mais. Então vai ser uma verdadeira revolução cultural, algo de extrema abrangência. Então, né, a mudança na produção cultural europeia. Bem, então a gente vai ter as expressões também, né, o Renascimento vai ser meio que exigido para uma nova sociedade emergiu, que já não é mais aquela sociedade medieval, aquela sociedade reclusa, extremamente eclesiástica. Né? Então vai surgir uma nova sociedade e ela vai pedir voz. E através do Renascimento vai ser essa voz. Né? Então vai ser a transição entre a Era Média e a Moderna. Esse movimento então vai ocorrer entre os séculos 14 e 16. E a gente vai poder dividir então entre comercial, urbano, artístico e científico. E vamos ver que tem uma certa hierarquia entre estes renascimentos. Ora, como assim? Bem, olha só que interessante. O primeiro renascimento que a gente vai ter vai ser o renascimento comercial ali com as cruzadas, que a gente comentou de entrepostos, contato ali com o Oriente, comércio com os islâmicos. E aí, então, o comércio vai propiciar que a cidade volte a ter a sua importância, a sua necessidade. Então, vamos ter o renascimento urbano. Com o renascimento comercial e o renascimento urbano, será possível o artístico e o científico, porque eles vão entrar muito em contraponto à visão da igreja, então, nessa nova sociedade. E aqui, rapidamente, vamos ver algumas visões que vão nortear este movimento renascentista. Então, né, diversas visões oriundas do estudo do período clássico. O Renascimento vai retomar muito daquele período clássico, o auge ali do Império Romano e da Grécia. Então, a gente vai ter o humanismo, valorização do homem, o homem vai voltar a ser centro. Né? O antropocentrismo, em contraponto ao teocentrismo medieval, então o homem no centro. Então, além da valorização, a figura humana, a figura natural, né? Então, indo em encontro à visão do humanismo. Teremos o racionalismo, então a gente vai voltar até, né, na Idade Média, a filosofia, a gente viu nas aulas regulares, que então ela não foi tão bem desenvolvida como foi na Grécia, né? Teve grandes escolas, a gente vai ter basicamente em toda a Idade Média duas principais vertentes, a, a, a patrística, né, o cristianismo original, e a escolástica, ambas ligadas com a igreja e muitas vezes aceitando, não que na escolástica não tenha sido produzidos inúmeras coisas muito interessantes, através de diversos matemáticos vão retomar, por exemplo, conceitos desenvolvidos na escolástica, mas ainda estava muito ligado à igreja.
Então ainda tinha esse teor mais considerado místico. E aí o racionalismo entra, então, aí, com essa ideia de razão, explicação científica dos fenômenos, a negação dos valores medievais, então, né, desfocada da escolástica, que era a escola principal escola deste período filosófica, e negar, então, tipo, não, a gente quer se desprender do que foi a Idade Média, o feudalismo, principalmente. A valorização da cultura clássica, então, né, de toda aquela cultura grega e tudo mais, e aí o humanismo e o racionalismo. O individualismo, então a gente vai voltar a ter a realidade do capitalismo, né, que vai ser a realidade do capitalismo nascente, nascendo um capitalismo com o novo comércio, com a concorrência, o acúmulo e a criatividade, que não eram bem vistos na Idade Média, e muitos deles até condenados pela Igreja. O naturalismo, a valorização da natureza, então o concreto contra o abstrato, então, né, a ideia de que a Igreja seriam diversas coisas abstratas e a gente tem que se prender mais ao concreto, com a natureza mesmo. E o hedonismo, que é uma valorização dos prazeres mundanos sem medo do inferno. O cristianismo nessa época, na Igreja Católica, era muito apegada à moral e diversos outros aspectos, então não tinha essa valorização e tudo que ele fazia era pautado em não quero ir para o inferno, quero ir para o céu, em geral. Então essas aqui são algumas visões, né, do Renascimento. Então a gente vê aí como ele é totalmente diferente daquilo que a gente viu anteriormente, ali nas cruzadas e no feudalismo. Então vamos ter um renascimento comercial, que vai ter origem com as cruzadas para o Oriente. Então os povos europeus, né, vão voltar a comercializar entre si, seja feudo com feudo, seja reino com reino. Então aí a fundação de entrepostos comerciais ao caminho de Jerusalém. E aí comércio com o Mediterrâneo, então muito contato com os povos muçulmanos, que também vão desenvolver muita coisa no comércio e nas ciências. Principalmente esses dois centros, Gênova e Veneza, cada um numa parte, né, uma ao leste e outra ao oeste da Península Itálica, ali dominando, meio que dividindo ao meio o Mediterrâneo e exercendo sua área de influência. Aí o comércio com o Oriente vai se tornar algo muito importante, tanto que quando o Oriente cai totalmente nas mãos dos islâmicos, que vão procurar novas rotas para a Índia, que é onde a gente vai ter a parte aí do colonialismo, né, a expansão ultramarina. Então, através do Império Bizantino, principalmente, né, então esse comércio com o Oriente, então o Império Bizantino ali como ponte. E aqui, né, olha as principais rotas comerciais. Se vocês cruzarem com o mapa da aula anterior, que era das rotas das cruzadas esse, vocês vão ver que muita coisa bate. Seja passando por Constantinopla, seja as cidades, né? Então, e aí a gente vê o número de cidades que vão surgindo, que vão se desenvolvendo devido ao comércio. Bem, então a retomada do comércio vai desestabilizar o feudalismo, porque ele vai muito contra o sistema feudal. O sistema feudal é descentralizado, é de subsistência. Então aí a gente vai ter, né, não, é extremamente mais fragmentada a sociedade. E aqui a gente já com o comércio vai mudar tudo isso. Então a produção além da subsistência, a ascensão de uma nova classe social em específico, que vão ser a dos comerciantes. Né? Então a classe dos comerciantes. E eles viviam antes nos burgos. Então quem vive no burgo então é burgueses. Então é essa a origem da burguesia. Comerciantes que estão crescendo e vão buscar a devida o reconhecimento, né? Porque eles vão ascender economicamente, mas ainda por diversos valores medievais, não importa se você tinha dinheiro, você não nasceu bem, você roubou. Então aí a burguesia. Só que aí, para as classes dominantes, a burguesia ainda era associada ao povo, era nada mais do que povo ainda. Lembrar que todas as pirâmides sociais que a gente tem, a classe de comerciantes sempre está abaixo da nobreza, do clero e tudo mais. Bem, então a gente vai ter o começo de uma economia mercantilista, também ali de acúmulo de capital, já um começo do capitalismo, o estabelecimento de moedas nacionais, algo extremamente importante, tanto para o desenvolvimento de nação quanto para o desenvolvimento do capitalismo. Teremos a exploração de metais preciosos na Europa, então vamos buscar ali ouro, diamantes, então tanto que vão zerar a Europa e depois a Europa vai buscar isso no resto do mundo. Então aí um proto-capitalismo, um capitalismo primitivo, um comecinho ali
que hoje a gente chama de capitalismo. Então, né, alguns pontos vão contra diversos fundamentos cristãos, como a usura, né, e o lucro. Tanto que depois a gente vai ter a reforma protestante tocando justamente nesses pontos. Aqui os protestantes, né, e os capitalistas desculpa, a classe dos comerciantes, a burguesia, vai começar a, a estimular a prática do protestantismo que permitia isso que o catolicismo não permitia. Então, o desenvolvimento do capitalismo irá depois desencadear revoluções dentro das visões religiosas. E a retomada de uma economia de Estado, um Estado todo com uma economia, não é cada feudo tem a sua economia, o Estado todo com uma economia só. Né? Bem, então aqui um burgo, olha, nos dias atuais, é essa ideia de proteção para proteger as riquezas e tudo mais, que vão crescendo. Bem, e com a ascensão comercial dos feudos e de diversos entrepostos comerciais, então volta-se a ter aglomeração humana em diversas regiões. Então a gente vai ter o renascimento das cidades, olha que legal. Cidades então voltam a ser grandes centros, voltar a ter sua importância. Os feudos e os burgos também vão se desenvolver em cidades. Tanto que a gente ouve muito Estrasburgo, né? A gente tem diversos nomes, né? Estraburgo, agora só me veio Estraburgo na cabeça, né? Mas nessa ideia de que diversos burgos, né? Que vão se desenvolvendo nos Estados Unidos, o burgo ainda é muito, muito comum, né? Como desenvolvimento social. E vamos ter o renascimento artístico também. Então a gente comentou, né, que o comercial acarreta no urbano. Né? O que o comercial então vai fazer que as cidades voltem a crescer, voltem a ter importância. E agora onde que entra o renascimento artístico nisso? A burguesia então vai ser detentora de grandes riquezas e vai ter uma nova cultura, né? Uma cultura latente essa nova classe. E ela vai querer então começar a financiar diversos artistas para que representem esta cultura, que vai ser um mecenato, que vai ser grandes financiadores de artes. Grandes artistas então vão receber para produzir arte. Mecenato vem da palavra do mecenas, né, o ministro das artes de Otávio Augusto, durante o começo do Império Romano. Então, né, artes que e vão ser quais artes vão ser financiadas? Que vão traduzir e vão representar a visão burguesa do mundo. Então, indo várias vezes em contraponto da Igreja Católica. Então, a gente vai ter a retomada do estudo do período clássico como padrão de beleza. Então, a gente vai ver bonitinho aqui umas comparações que vai ver que é bem gritante um pulo para o outro. Né? Então, tanto que esse período também vai ser conhecido como neoclassicismo, para quem lembra ali das aulas de literatura de escolas literárias. Bem, vai ter muita força esse renascimento artístico no que hoje é a Itália, principalmente devido ao financiamento de Veneza e Gênova, que a gente viu que eram grandes centros financiadores. Na literatura também, né? Então a gente vai ter isso tudo visando a Itália. O Dante Alighieri, com a Divina Comédia, o Maquiavel, com trabalhos que hoje a gente pode chamar de ciência política. Nas artes plásticas a gente vai ter o Botticelli, o Michelangelo, o Da Vinci e o Rafael e o Donatello. Certo? Então, a gente, né, isso tudo na Itália, só a gente vai ter outros nomes, mas a Itália vai ser um grande centro. E olhem só que interessante. Isso aqui era arte medieval, pessoal. A gente vê pessoas, a gente sabe o que está dizendo, né, tudo isso, mas olha a falta de expressão, falta de detalhes. E aí, essa aqui já mais bizantina já tinha mais detalhe, mas ainda tudo sem muito. Não é tão fidedigno assim da realidade. E aí vão vir então as tartarugas ninjas, né? O Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo, para revolucionar tudo isso. Esses são os seus principais nomes, né? Então, olha que interessante aqui a Capela Sistina. Aqui é o Michelangelo. Então, olha só a Pietà, o Davi do Michelangelo. Olhem só a proximidade que temos, então, já são figuras humanas, são figuras que a gente se vê ali, só que em mármore. Os detalhes ali das roupas ali dobradas e tudo mais. Então, muito apegado a esses detalhes, olha só esse perfeccionismo. Não que a arte medieval não seja arte, obviamente que é arte. Só que aí sim, o quanto ela está representando a realidade física, ela se distancia. E essa, né, a arte renascentista, então, ela vem nessa esteira ali.
representar fielmente. É o Michelangelo aqui, um detalhe, né, da criação de Adão, então, né, mais uma vez, né, os detalhes humanos. A Academia de Rafael, então aqui, né, ali mostrando diversos, a gente já discutiu isso na aula da Grécia, essa mesma obra, mas mais uma vez ali é tão bem feito que a gente consegue reconhecer quem é quem na obra. O Botticelli com o Nascimento de Vênus, então também ali, ó, Nascimento de Vênus, Vênus Afrodite da Grécia, Vênus em Roma, então essa retomada da cultura grega. O Leonardo da Vinci com a Mona Lisa, que é extremamente famosa, né, provavelmente é o quadro mais famoso do mundo, né, mas a Última Ceia, então o Donatello aqui também com trabalhos em mármore, mais uma vez observem os detalhes todos, da barba, das roupas. E né, a gente vai ter a razão áurea. Nossa, mas o que tem a ver a razão áurea? A razão áurea vai ser uma razão que ela é encontrada muito fortemente na natureza, tanto que vai ser considerada uma razão natural, uma relação entre medidas. Olha que interessante. Então, no classicismo original, ali na época da Grécia, tinha isso. Olha só as medidas se mantendo, né, as proporções. Há um vídeo muito interessante, para quem se interessa, procura no YouTube, que chama Donald no País da Matemática, que isso é bem explicado de uma maneira bem lúdica, bem interessante, mas isso mais voltado para matemática, mas trata bem da história da matemática. Então é nosso interesse, sim. E aí, tá, mas o que tem a ver? Olha aqui novamente a razão áurea, só que agora no Renascimento. Então, esses estudos matemáticos, muitos vão surgir também desses estudos dos clássicos para a pintura. E não só, a gente vai ter, né, por exemplo, a gente falou da Itália, mas no caso ali, mais para o nosso lado, não é do nosso lado, porque o Brasil não vai ter renascimento, porque o Brasil ainda não havia sido colonizado pelos portugueses, mas a gente vai ter a figura do Camões, um grande, o maior escritor português, né? Então, poeta português, que vai escrever os Lusíadas, que também vai ter diversos aspectos estéticos muito fortes. Então, a gente vai ter os sonetos, então, que vai ter pausa de respiração e tudo mais, trabalhos com rimas ricas, então toda uma preocupação estética. Então, olhem, essa aqui é o primeiro verso das Lusíadas. Então, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passarem além da Taprobana. Então, só até esse pedaço, ó, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana. Então há uma sonoridade, há um modo de se respirar, há as rimas, né, assinalados, navegados, lusitana, taprobana. Então toda essa preocupação estética. Mas não vamos nos aprofundar, infelizmente, muito em Camões. E vamos ter também o renascimento científico. Então, o terreno da mudança das visões propostas ao decorrer do movimento renascentista vai culminar, então, em novas produções científicas, fora do antro da igreja e visando entender novamente o mundo em que vivemos. Então, a gente vai voltar a questionar, porque questionar muitas vezes parecia que era pecado e muitas vezes era considerado pecado, né? Porque você está indo contra a visão da igreja. E aqui, nesses renascimentos todos, que a gente vai mudando as formas de ver, então a gente vai ter o científico, que a gente vai ter, por exemplo, o Copérnico, que vai propor o heliocentrismo. O heliocentrismo já era discutido na Grécia Antiga, mas ele vai ser aceito só depois dos trabalhos do Copérnico, onde a Terra não era o centro do universo. Ele vai considerar o Sol e depois não vai considerar mais o Sol, né? O Sol ali como centro só do nosso sistema. Então já existia essa ideia na Grécia. Vamos ter a figura do Galileu na astronomia, descobrindo diversos planetas, né? Que vai ser julgado pela Inquisição, inclusive. O Kepler, com as leis da gravitação universal, também mexendo muito com a astronomia. O Da Vinci, que além de artista também vai ser então cientista, né, devido aos seus estudos do classicismo, né, do período clássico. Então, da anatomia e da mecânica. Perfeito. Então, olhem aqui, né, isso aqui são trabalhos do Da Vinci, ali à direita, que seria um helicóptero. Ele não chegou a fazer voar, mas muito disso. Então, esses renascimentos todos mudaram e muito a visão europeia do mundo, que vai, né, aí vai dar início à Idade Moderna, já com outras visões de tudo. Aí vamos ter movimentos iluministas, vamos ter grandes avanços tecnológicos.
e etc, e etc. Perfeito? Então, com isso, a gente arremata Idade Média. Idade Média, então, fica por aqui. Né? Então, a gente viu feudalismo, cruzadas e renascimento, que, em geral, são as três principais coisas que a gente precisa tirar da Idade Média, sendo que o Renascimento saber que ali é um período de transição entre uma época e outra. Perfeito? Então foi isso por hoje, pessoal. Amanhã, então, a gente chega na reta final do nosso intensivo ali com as nossas duas últimas aulas. Então, muito obrigado e até amanhã.